saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, muito bom dia, que Deus abençoe, essa segunda-feira, dia 24 de março de 2025, que seja realmente uma segunda-feira de sinais, de prodígios e de maravilhas para os que creem. Mais uma vez, nós estamos iniciando o dia, considerando a Deus, apresentando a Deus as nossas primeiras palavras e os nossos primeiros pensamentos. Eu quero lhe convidar para orar conosco. Tem nada a ver com religião, placa de igreja, nada disso. Porque o nosso Deus é muito maior que placa de igreja, é muito maior que religião. Eu quero lhe convidar para um momento de prece, para um momento de comunhão, um momento de oração. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus, ela não falha. O nosso Deus, ele continua vivo, continua operando maravilhas na vida dos que creem. E hoje, segunda-feira, é um dia que nós determinamos, que a prosperidade, que a vida abundante, que a vida regalada, ela venha para as suas mãos. Ela venha para as mãos daqueles que servem a Deus, que obedecem a Deus. Você sabe que as ferramentas, que a palavra de Deus, ela nos deixa, ela nos dá condições de usá-las, é a ferramenta do empreendedorismo. É a ferramenta da administração, é a ferramenta do negociar. Deus ensina, a palavra dele ensina a empreender, a negociar, a administrar. Agora, muitos que não usam essas ferramentas ficam a ver navios. Essa é a realidade. Então, nós vamos unir a nossa fé. Se você puder, prepara um copo com água ou uma caneca com água. Eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus. É nessa hora de oração que doentes são curados, que fracos são fortalecidos. É nessa hora de oração que o caído se levanta, que você pode receber de Deus uma direção, uma ideia, uma orientação, para assim alcançar as promessas que estão contidas na palavra dele. O nosso Deus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Mas Ele não disse, espera que eu vou até você. Não, Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, quando você se torna para Deus, quando você se volta para Deus, a palavra dele se cumpre. Ele estende as mãos em sua direção para te socorrer, para te livrar, para te libertar. Então, nesse momento agora, vamos juntos falar com Deus. Se você se inscrever aqui no canal, que não custa nada, não paga, é só clicar em inscrever-se, você receberá uma cobertura de orações. E também você sempre será notificado quando estivermos aqui ao vivo, ou quando a gente postar algum vídeo, para que você fique por dentro de tudo. Também, se você quiser, você pode escrever aqui o seu nome, o nome do familiar, de um ente querido, para incluir na oração. A Igreja Hospital da Alma, ela fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Amazonas, 1744. Hoje, segunda-feira, às 8 da manhã, e principalmente às 7h30 da noite, é o dia que nós oramos pela vida econômica, pela vida financeira.
O título desse culto é Sabedoria Financeira, para você receber de Deus sabedoria. Eu quero enfatizar que eu não lhe chamo, não estou lhe convidando para mudar de religião, não. Mas é para mudar de vida, é para mudar de situação. Então quem mora, né, fora de Belo Horizonte, que mora em outro estado, outro país, aí às 7h30 a gente tem aqui o culto que a gente transmite pelo nosso canal no YouTube. Aí você pode participar virtualmente. Mas quem mora em BH, região metropolitana, aí você vem presencialmente. Se você vir e fizer a sua parte, Deus fará dele. Eu costumo falar assim, ó, se você vir aqui e obedecer e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Mas é vir e obedecer. É vir e se sujeitar a Deus. Avenida Amazonas, 1744. A Igreja Hospital da Alma está aqui de portas abertas para lhe receber. Vamos juntos falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós sabemos que a Tua palavra continua viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Sabemos que o Teu poder agora se manifesta na vida dos que creem. Aliás, está escrito que os sinais hão de acompanhar os que creem. Então, nesse momento, ó Deus, cura o doente, liberta o cativo. Nesse momento, meu Pai, toca nessa pessoa que se encontra aflita, angustiada, desesperançada. Cura essa pessoa que está com dor, que está doente, que está desenganada pela medicina. Arranca pela raiz essa depressão, essa tristeza, esse desespero. Eu ordeno agora que todas as hostes do inferno, que todas as forças malignas caiam por terra. Eu ordeno agora que toda maldição, em o nome de Jesus, saia agora da vida dessa pessoa. Oh meu Deus, abra os céus, meu Pai, e derrama a Tua presença. Derrama a paz que excede todo entendimento sobre essas pessoas. Ilumina esses que se encontram aflitos, sabe que já não tinha com quem contar ou a quem contar. Pessoas que estão participando agora desse momento devocional, meu Deus, com lágrimas nos olhos, porque a vida dela tem sido só de tormento, só de tristeza, só de angústia. A vida dessa pessoa tem sido só de dores, meu Pai. Mas o Senhor agora pode enxugar as lágrimas. O Senhor agora pode socorrer essas pessoas. Que esse dia seja abençoado, que essa semana seja de bênçãos, seja de respostas, seja de portas abertas, de boas notícias. Meu Deus, consagra a água que ela preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Oh, meu Deus, abençoa as famílias, abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, nesse altar, que eles possam colher a 100, a 60, 30 por 1. Consagra também a unção do milagre, a água que nós estamos apresentando a Ti, que vamos na sexta-feira da limpeza espiritual, da quebra da maldição, na sexta-feira, que é para essa pessoa ficar livre de toda influência do mal, que nós vamos distribuir, meu Pai, essa água consagrada a Ti, porque está escrito que ao cheiro das águas, a árvore morta vai brotar. Quando essa água chegar na casa dessa pessoa, o que está morto vai ressuscitar. A área da vida dela que está sem vida, está seca, o Senhor vai fazer brotar saúde, vai brotar paz, vai brotar alegria, vai brotar felicidade. Oh, meu Pai, abençoa tudo e a todos. Abençoa os inscritos no canal. Abençoa todas essas pessoas. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respira fundo. Receba paz. E diga: eu posso, eu consigo, eu realizo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Com Deus você pode.
Com Deus você consegue. Com Deus você realiza. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Beba da água, você tinha água aí porque você preparou? Beba da água com fé. Eu vou deixar uma sugestão de palavra, de pregação, para você que pode, você vai ouvir. Se você pode ficar mais um pouco, ouça. Porque quando você se alimenta da fé, se alimenta da palavra de Deus, você espiritualmente se fortalece, o mal não pode lhe atingir. Você ganha imunidade contra o mal. Mas quando você está fraco espiritualmente, qualquer ventinho vai te resfriar. É ou não é? Então, se você puder, ouça mais um pouco. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Se você não puder agora, você vai ouvir depois. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Bom dia. Aqui em Zacarias, capítulo 9, no versículo 11 e 12, diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Isso Deus está falando. Fecha essa câmera aqui em mim, aqui, por favor, por gentileza. Isso Deus está falando para você que já perdeu, já teve muito e já perdeu. Você já teve no topo e perdeu. Você já teve bons carros, bons cargos, boas casas, bom salário, boas rendas ou boa renda. Você já teve uma situação boa e você perdeu. Para você que perdeu, esse versículo 12 diz: voltai à fortaleza. O que é voltar à fortaleza? Volta a obedecer, volta para o altar, volta a crer, volta a desafiar, volta a confiar, volta a orar, volta a determinar, volta a viver a fé. Porque aí ele diz: ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. O que você perdeu, Deus vai te restituir em dobro. Você já teve muito e perdeu, Deus vai te restituir em dobro. Zacarias 9, versículo 11 e 12. Por causa do sangue da aliança, ele está dizendo. Por conta do sangue do sacrifício. Por conta do sangue da oferta. Porque quando nós falamos de vida financeira com Deus, de prosperidade que advém da fé, de vida abundante que advém da fé, você precisa entender que a senha para desbloquear tudo que está bloqueado, a senha para abrir a porta que está travada, que está fechada, é a oferta, é o seu sangue, é o suor do seu rosto. Que quando você está numa situação crítica, vexatória, quando você está num beco sem saída, quando você está vivendo como a viúva de Sarepta, só com a última refeição, e vai morrer porque a fome bateu na sua porta, a miséria chegou, a senha para mudar isso é você pegar o tudo que você tem, que não resolve o seu problema, que não muda a sua condição, que não resolve a sua situação, e você fazer um desafio, você colocar no altar de Deus, você voltar à fortaleza, você pegar o que você tem, que é o seu sangue, e você fazer um propósito a Deus. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Ou a tua palavra é verdade ou é mentira. Porque se no passado acontecia, por que não vai acontecer hoje? Se no passado funcionava, por que não vai funcionar hoje? Mas quando a gente fala hoje de oferta, quando nós falamos hoje de você pegar o seu sangue e colocar no altar, logo remete na cabeça de muitas pessoas que a gente quer roubar teu dinheiro, que a gente quer te enganar, que a gente quer te iludir. Mas veja, a Bíblia, que ninguém vai te enganar. Jesus estava observando as pessoas darem as suas ofertas, e ele faz questão de dizer que ricos deram grandes quantias,
mas era o que sobrava. E uma viúva pobre, ele diz, veio e deu 2 moedas, e aí ele chama os discípulos e diz, essa viúva deu mais do que todos os demais, do que todos os outros, porque ela deu todo o seu sustento. Por que Jesus fez essa comparação? Por que Jesus olhou, chamou os discípulos e disse, está vendo? Essa mulher aqui, ela deu mais do que os outros. Só que o valor monetário que ela deu era inferior. Tinham ricos que deram R$1.000. Um exemplo, 10 mil, 100 mil. E a viúva veio e deu R$2. Aí Jesus chama os discípulos e disse assim, está vendo? Essa viúva deu mais do que eles. Em valor monetário, não. Por que ela deu mais? Porque chamou a atenção de Jesus a oferta dela. E não chamou a atenção de Jesus a oferta dos ricos, que deram uma quantia maior. Porque Jesus viu com quanto ela ficou. Jesus não vê nem o quanto a gente dá. Ele vê com quanto a gente fica. Aí está a diferença, ou a senha, para abrir a porta, que até hoje não abriu na sua vida financeira. Aí está a senha para abrir a porta, que até agora não abriu na sua vida econômica. Não é quanto eu dou, é com quanto eu fico. Você deu 10 mil agora, 1.000 agora, mas ficou com tanto mais. Mas eu pego justamente a minha última refeição, o leite do meu filho de amanhã, e eu faço um propósito, ó Deus, se o Senhor está nesse altar, se a tua palavra na boca desse homem é verdade, eu vou dar, e a tua palavra vai se cumprir. O Senhor vai me tirar dessa cova, o Senhor vai me tirar desse poço em que não há água, o Senhor vai me tirar dessa situação, como está aqui em Zacarias 9:11, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Por conta desse sangue, dessa minha oferta, desse meu desafio, o meu Deus vai me tirar dessa cova, vai me tirar desse poço, que eu estou morrendo de sede. Eu estou no fundo do poço e nem água tem para beber. Eu estou no fundo do poço e nem água tem para beber. E tem gente aqui que não está no fundo do poço não, ela está 1 metro abaixo do fundo do poço. Tem o fundo do poço, se você cavar do lado, embaixo do poço, ela está embaixo ainda, abaixo do fundo do poço. A situação dela está irreversível. Mas uma coisa eu preciso te falar, o mesmo Deus que no passado fez acontecer o sobrenatural, Ele continua fazendo o sobrenatural na vida do que crê, na vida do que obedece. É questão de você usar a sua cabeça. No passado, Ele pega 5 pães e 2 peixes, multiplica os 5 pães e 2 peixes, 20 mil pessoas comem, se fartam e ainda sobram 12 cestos. Por que hoje Ele não pode fazer isso na sua vida também? Por que Ele não pode fazer sobrar clientes, contratos, dinheiro, fazer sobrar na sua conta, fazer sobrar na sua empresa? Ele pode e quer fazer. Precisava pagar um imposto, precisava pagar uma dívida, e Ele diz assim, vai lá e pega um peixe, na boca do peixe está a moeda para pagar a conta, e na boca do peixe estava a moeda para pagar a conta. Fez uma moeda aparecer na boca do peixe. Ele não pode fazer aparecer na tua conta também? Pode aparecer na tua conta também. Como Ele vai fazer para mudar a vida de uma pessoa é com Ele. Não se preocupe como. Como é com Ele. Mas quando a gente se preocupa como Ele vai me dar esse carro, como Ele vai mudar a minha vida, como eu terei dinheiro para pagar essa dívida, como Deus vai fazer, nós estamos apelando para o natural. E com uma fé natural, você só vai receber o que é natural. Com uma fé natural, você só vai receber o que é natural. Com uma fé sobrenatural, eu vou receber o que é sobrenatural. Ele disse em Isaías 43, versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele diz, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Aí ele ainda pergunta, não percebeis? Porventura não percebeis? Ele está dizendo assim, vem cá, você não está percebendo que eu quero fazer coisas novas? Você não está percebendo que eu quero te dar uma empresa nova, cliente novo, contrato novo,
que eu estou querendo que você faça uma venda nova. Você não está percebendo que eu quero fazer coisas novas. Mas para eu fazer coisas novas, você não pode ficar olhando para o passado. Você não pode ficar olhando para os seus acertos ou erros do passado. Você não pode ficar preso ao que você fez ontem, ao que você fez anteontem. Você não pode ficar preso aos propósitos ou votos que você já fez. E aí você está aí de braços cruzados esperando acontecer. E eu tenho que fazer acontecer. No caso de Daniel, a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele aplicou o coração, Deus ouviu a oração no primeiro dia. Mas durante 21 dias, a resposta não chegou. 21 dias, o milagre não chegou. E Deus manda o anjo Miguel, porque o príncipe da Pérsia, um demônio, nas regiões celestiais, estavam impedindo de chegar até Daniel. Aí Deus manda o anjo Miguel para vencer aquele demônio e fazer chegar nas mãos de Daniel. Tem pessoas aqui que Deus já te deu respostas, milagres, mudanças que você pediu em outras épocas, em outros propósitos. Deus já te respondeu e o príncipe da Pérsia estava segurando, um demônio estava bloqueando. E se um demônio está bloqueando o que é meu, se um espírito está bloqueando o meu contrato, bloqueando a minha conta, bloqueando a minha empresa, bloqueando a minha vida de andar ou de receber o que é direito meu, Deus tem que mandar o anjo Miguel para desbloquear, para abrir o que está fechado, para destravar o que está travado. Esse é o espírito da fé. Mas é bem verdade que o mesmo demônio que bloqueia, o mesmo demônio que fica rondando sobre a tua cabeça, na tua empresa, nos teus negócios, e fica parando ali, bloqueando, impedindo de chegar nas tuas mãos, esse mesmo demônio quer que você tenha a sua fé bloqueada com a dúvida, que você blasfeme contra Deus, que você murmure e diga assim: Deus não existe, Deus não responde, Deus não faz, Deus não me dá. Por que Deus mandou o anjo Miguel? Porque Daniel, desde o primeiro dia que aplicou o coração, não duvidou. Demorou 21 dias, mas ele não duvidou. Tem gente que no segundo dia já duvida. No terceiro dia, depois ela faz o voto, ela pede, ela clama, não acontece, ela já duvida. Ela já blasfema. Ela já murmura. Mas Daniel não duvidou. E Deus mandou o anjo Miguel e desbloqueou o que era dele. Eu disse no começo de novembro, esse mês, o nome já diz novo, novembro. Tudo tem que ser feito novo, tudo se fará novo. E faltam 7 dias para acabar o mês de novembro. Deus fez o mundo em 6. Será que nesses 7 dias que faltam, Deus não pode fazer coisas novas na sua vida financeira? Será que Deus não pode trazer coisas novas? Será que Deus não pode trazer novidades? Quando eu digo coisas novas, eu vou repetir, eu estou repetitivo, mas é para ficar na tua cabeça. Será que Deus não pode trazer clientes novos, propostas novas, contratos novos, oportunidades novas, vendas novas, carro novo? Deus não pode criar coisas novas? Pode e quer. E vai fazer. Pode anotar, nesses 7 dias, para você que também vai manifestar uma fé nova, ou seja, diferente, você também tem que ter coisas novas. Você tem que receber coisas novas. Você tem que alcançar coisas novas. Eu vou repetir Isaías 43. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Ele está perguntando, você não está percebendo que eu quero fazer coisas novas? Então, apresenta uma fé nova também. Faz um voto com Deus. Faz um propósito com Deus novo também agora. Pega o que você tem na conta, que não resolve o teu problema, e dá. Porque se o que você tem na conta resolve o teu problema, pelo amor de Deus, pega o que você tem na conta e resolve o seu problema. Se o que você tem na sua carteira, no bolso, resolve o seu problema, vá lá e resolva. Mas se não resolve, preste atenção, pega o teu sangue, a tua oferta,
Pega o que você tem e dá. Fica sem nada. A viúva pobre deu 2 moedas. Chamou a atenção de Jesus. O que você tem hoje na conta que não resolve o seu problema? 100 reais, 50 reais, 1.000 reais, 10 mil. Mas resolve? Não. Paga a dívida que você tem de 1 milhão? Não. Pega o que você tem e dá. Mas dá crendo. Dá fazendo esse desafio com Deus. Quando ele pediu para a viúva pegar a sua última refeição e dar, ela disse: o meu filho está chorando de fome. Eu vou pegar e vou fazer um bolo para ele, e ele vai comer e vai morrer de fome. E o homem de Deus disse: não, faz primeiro para Deus, porque ele estava representando Deus. Mas ele vai continuar chorando mais um pouco, mas nunca mais ele vai chorar. Ele vai chorar mais um pouquinho, mais algumas horas, mas ele não vai chorar mais, porque Deus vai multiplicar a farinha da panela, o azeite da botija. E a mulher teve coragem de ver o filho chorando, assar um bolo, um pão, que era a última refeição que ela tinha, e o filhinho assim, ó, lambendo os beiços, o filhinho com a barriga roncando, esperando um pedaço. Ela disse: não, é primeiro para Deus. Mas mamãe, eu estou sem comer desde ontem. É primeiro para Deus. Chora mais um pouco, mas você não vai chorar nunca mais. Eu vou pegar isso que eu tenho aqui, vou dar de oferta, eu vou chorar mais um dia, mas eu também não vou chorar nunca mais, porque Deus vai fazer multiplicar. Como é com ele? Como? Aí é com ele. Como ele fez a moeda aparecer na boca do peixe, é com ele. Como ele fez multiplicar 5 pães e 2 peixes, foi com ele. Como ele fez a farinha se multiplicar, foi com ele. Eu sei que ele pode fazer também na minha vida. Então, porque eu sei e creio, eu vou fazer. Eu vou dar. Amém? Porque tem coisas na vida financeira que eu tenho que provocar. Eu tenho que fazer acontecer. Mas aí também tem um outro lado da moeda. Meu Deus, eu vou fazer. Se o Senhor não se manifestar, se o Senhor não responder, eu vou para debaixo da ponte. Se o Senhor não responder, por exemplo, se Deus não respondesse àquela viúva, o filho ia morrer de fome. E ela, antes dela morrer também, ela ia ter condições de sair falando para todo mundo que Deus não existia, coisa nenhuma, que ela fez e não aconteceu. Você tem que fazer isso. Chega uma hora que você tem que tomar uma decisão radical. Meu Deus, também se o Senhor não responder, eu vou ser humilhado, envergonhado. Mas eu não vou ser sozinho não, porque eu vou falar para todo mundo que eu fiz e o Senhor não me respondeu. Eu obedeci, eu confiei, eu fiquei na tua dependência. O Senhor viu com quanto eu fiquei? Igualzinho a viúva pobre, sem nada. Peguei o meu sustento e dei. Mas agora, se o Senhor não fizer, eu vou falar. Duvido que Ele não faça. Quando você chega nesse extremo de radicalismo da fé, não é porque eu estou falando, tem hora que tem que cair sua ficha. Tem hora que você tem que tomar uma decisão. Tem hora que você tem que ser radical. Aí Deus se manifesta. Aí Deus aparece. Aí o anjo Miguel é obrigado a desbloquear o que estava bloqueado. Aí Deus tem que fazer a moeda aparecer na boca do peixe. Porque senão ele não é Deus. Está entendendo sim ou não? Então, Deus te trouxe aqui nessa noite, nessa reunião, para desbloquear o que estava bloqueado. E para você sair daqui com esse versículo de Zacarias também. 9, 11 e 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Por causa do teu sangue, da tua oferta, Deus vai te restituir. Deus vai te tirar da cova que você está vivendo, do poço que você está vivendo. Bispo, eu creio. Você crê? Fique em pé se você crê.
Se você crê, pega o teu sangue e dá de oferta. Se você crê, pega o seu sustento e dá de oferta. Se você crê, pega o seu tudo e dá de oferta. Se você crê, pega o que você tem aí, é o que tem na mão. O que você tem? Uma moeda, R$1, R$10. O que você tem na conta que não resolve? Pega isso aí e você vai dar. Mas isso aí é a senha para desbloquear o que está bloqueado. É o elevador que vai te tirar da cova que você está vivendo. E aí, meu caro, você tem moral para levantar a cabeça e falar: ó Deus, cadê a resposta? Porque agora não são gritos vazios. Até então, eram gritos vazios. Mas quando eu faço, quando eu dou, quando eu coloco o meu sangue no altar, Deus tem que se manifestar. Tem que aparecer. É fácil? Não. É fácil pegar, ainda que seja a última refeição, porque eu não estou falando de valor econômico, eu estou falando de ficar sem nada. Mas é questão da gente usar a nossa cabeça também. Isso aqui, que está na minha mão, dá condições de eu comer mais um dia, pagar mais um mês de aluguel, dá condições de fazer algumas coisas, mas não dá condições de desfrutar do que Ele promete. Ou é ou não é. E se eu tenho uma revolta no peito e quero ver a grandeza dEle, eu dou. Mas eu tenho que ver a grandeza dEle. Ah, tem. Porque se for para eu crer numa palavra que só fica no papel, eu rasgo, boto fogo e vou servir o diabo. A senhora já serviu o diabo. A senhora sabe como que o diabo exige perfeição na oferta. Principalmente na oferta. Se eu faço a minha parte com Deus, isso aqui fica só no papel, eu estou falando para você. A mesma fé maluca que eu tenho, eu também rasgo e vou servir o diabo. Porque tem que se cumprir. Se hoje é para quem quer prosperar, então essa palavra tem que prosperar. Se você está aqui porque hoje é para quem quer prosperar, então essa palavra tem que prosperar. Você vem quarta-feira para receber o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, então essa palavra tem que produzir em mim, tem que fazer chegar em mim o Espírito Santo se eu estou buscando, se eu estou seguindo, se eu estou obedecendo. Eu venho sexta na libertação para desmanchar as obras do mal, para quebrar os grilhões do inferno. Então essa palavra tem que se cumprir na minha vida para libertação. Vem domingo, oração pela família, transformação da família. Então tem que transformar. Porque senão isso aqui é gibi. A fé que Deus espera de cada um de nós é essa também. Consciente. A fé que leva a gente a ter um raciocínio. Espera aí, se está escrito, o que não vai se cumprir? O que não vai acontecer? Está entendendo sim ou não? Então, se você quer coisas novas, se você quer que Deus desbloqueie o que está bloqueado, o que está amarrado, você quer que Deus te tire dessa cova, se você quer sair dessa lama, você quer ver a grandeza dEle, o poder dEle, você vai pegar tudo e vai dar. Tudo. Pega tudo. Pega até as moedas. Cadê as moedas que você deixou na carteira? Tudo. Coloca aqui no altar. Faz o cheque. Transfere para a conta da igreja. Pega tudo e dá. Que Deus também vai te dar. Que Ele vai fazer coisas novas. Que o seu sangue, a sua oferta, a sua atitude de dar, é que vai te tirar dessa cova. É que vai te tirar dessa lama. A sua atitude de dar é que vai revolucionar a sua vida nessa semana. Preste atenção, nesses 7 dias que faltam para terminar o mês de novembro,
Deus fará coisas novas. Ele vai te dar empresa nova, contrato novo, venda nova, cliente novo, carro novo. Ele vai te dar uma vida nova, porque a sua atitude de dar uma oferta vai ser também nova. Você não está dando o que você está acostumado a dar. Você não está dando o que você está sempre acostumado a dar. Você vai fazer algo novo agora. E se você estivesse assistindo pela internet em casa, e você em casa querendo coisas novas, você tem que fazer a mesma coisa. Você faz uma oferta, você faz um desafio, você pega o seu sangue, o que você tem aí que não resolve o seu problema e dá. E você só vai saber, bota a câmera aqui em mim, você só vai saber se é verdade ou mentira o que eu estou falando se você fizer. Você só vai saber se eu quero o teu dinheiro, se eu quero te enganar, te roubar, ou levar você a uma mudança de vida, se você der. E se você der, preste atenção, o seu tudo aí, que não resolve o seu problema e perder, e não acontecer nada, honestamente, vamos usar a cabeça. Você perdeu o quê? Na sua maioria, perdeu nada. Porque o seu tudo, economicamente falando, é nada. Comparado com o que Deus tem para fazer. Mas duvido que você vai perder. Duvido. Se você está fazendo, crendo, duvido. E se você duvida, e por isso critica, quando a gente fala de oferta, você vai ver os testemunhos. Você vai ver os testemunhos. Você vai ver os testemunhos. Segunda-feira que vem, você vai ver os testemunhos. Porque quem está fazendo esse desafio agora, preste atenção. Quem está disposto a ver coisas novas, quem está disposto a receber coisas novas, quem está disposto a ver Deus desbloqueando tudo que está bloqueado, quem está disposto e está crendo e está dando tudo que tem, ainda que seja uma moeda, você vai ver testemunho segunda-feira. Segunda-feira, que é o último dia do mês de novembro, eu vou começar a reunião e vou falar, você que fez o desafio, segunda-feira passada, dá testemunho aqui. Vai ter testemunho. Você vai dar testemunho. Você terá testemunho. E quem duvida, vai ver o testemunho. Mas quem vai fazer, vai dar testemunho. Amém? Você já deu tudo? Cadê a moeda? Até a moeda, bispo. É até a moeda. É tudo, é tudo. Hein? Para não ter nada com que o diabo falar assim, faltou a moedinha, então dá a moeda também. É isso aí. Você vai dar testemunho. Passa o cartão, faz o que tem que fazer. Tudo é tudo. Jesus ficou olhando, hein? Aí ele ficou olhando as pessoas darem oferta. Deixa eu ver quanto que é. Jesus ficou olhando. Depois que todo mundo deu, aí ele falou assim, olha, ricos aqui deram grandes quantias, mas era o que sobrava. Mas aquela viúva ali, deu mais do que todo mundo. Ela não deu mais do que o outro, deu mais do que todos. Por quê? Porque ela, Jesus falou, deu todo o sustento. Jesus não estava vendo quanto ela estava dando, ou quantos ricos estavam dando. Jesus estava vendo com quanto eles estavam ficando. E ele viu que aquela viúva foi a única que ficou sem nada. Zerada. E aquilo ali chamou a atenção de Jesus. Ele está vendo que você está ficando sem nada. Por quê? Porque você está dando até moeda no altar. Pode se preparar que você vai ver a resposta. Amém? Feche os seus olhos. Meu Pai, em o nome de Jesus, essa pessoa que está crendo, que está obedecendo, que está ficando sem nada, porque ela está pegando até o seu último sustento, a sua última refeição, e está dando de oferta, o Senhor vai fazer coisas novas a partir de agora. O Senhor dá ordem ao anjo Miguel
que venceu o príncipe da Pérsia na época de Daniel e trouxe a resposta até Daniel e desbloqueia tudo que estava bloqueado na vida dela. Tudo que estava travado é desbloqueado nesse momento. As portas que estavam fechadas são abertas nesse momento. O Senhor, que é especialista no sobrenatural, que fez uma moeda aparecer na boca do peixe para pagar aquele imposto, ainda que tenha que aparecer dinheiro na conta dela, mas vai aparecer. O Senhor é Deus para fazer coisas novas e maiores. Assim como o Senhor multiplicou o azeite daquela botija, multiplica na conta, na empresa, no comércio, no trabalho dessa pessoa. Assim como o Senhor fez brotar água no deserto, faça brotar, meu Deus, prosperidade para essas pessoas. Faça acontecer na vida financeira dessas pessoas o inaudito, o sobrenatural, o extraordinário, meu Deus, para ficar sabido que o Senhor é Deus, para ficar sabido que a tua palavra na nossa boca é verdade. Ah, meu Deus, em o nome de Jesus, para essa pessoa que está decidida a obedecer a tua voz, que tudo que estava bloqueado seja desbloqueado, tudo que estava travado seja destravado, tudo que não andava vai andar a partir de agora. E nesses últimos 7 dias de novembro, ela vai ter respostas novas, ela terá novos clientes, novas vendas, novas oportunidades e um novo testemunho para contar também. Tem gente que o testemunho dela era de 10 anos atrás, 5 anos atrás, de tantos anos atrás, mas ela terá um novo testemunho para contar também. E segunda-feira ela já vai ter testemunho para contar, meu Pai. Abençoa essas pessoas, abençoa os fiéis, abençoa os dizimistas, honra aqueles que estão te honrando. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém.